Mais um bloco do curso básico. Vamos avançar. E agora, aqui o quadro, enganei. Agora sim. Painel do servidor. Aqui começa o trabalho para valer no EPROC. Aqui nessa tela é o ponto de partida no início dos nossos trabalhos. Geralmente a gente tem uma passagem, dependendo da forma como você for trabalhar no sistema, a sua passagem por aqui será rápida, porque o usuário passa a maior parte do dia em outras telas que serão faladas a seguir. Como eu expliquei na apresentação, na descrição do vídeo, o vídeo. Na descrição deste vídeo está o link para o outro vídeo do Telas Comentadas que eu explico essa tela detalhadamente. Aqui é, não vou abordar todos os aspectos igual eu abordo no Telas Comentadas, porque lá cada cantinho é explicado. Vamos aqui ligar o modo turbo e falar na prática o que essa tela tem para usarmos. Ela é dividida, como eu disse lá no Telas Comentadas, ela é dividida em conteúdo, que é essa parte aqui onde está o título painel do servidor. Aqui é o menu retrátil. Aqui está o menu do EPROC. Eu clico aqui em encolhe, eu clico aqui, ele aparece. Esse aqui é o menu textual. O menu textual, ele é uma espécie de um cardápio com o nome de todas as telas do sistema. Então, quem quiser saber quanto eu sei de EPROC, o menu textual dá uma boa noção. Quanto mais telas você dominar dessa lista que aparece nessa tela, significa que você sabe mais cantinhos do sistema. É igual um tabuleiro, igual um jogo de tabuleiro, igual um jogo que você tem que conhecer o cenário. Para conhecer o cenário do EPROC, use o menu textual. E não confunda, tá? Menu textual é esse aqui. Esse aqui do lado é o menu. Tem gente que diz que esse aqui é o menu textual. Esse aqui com o fundo escuro. Não, aqui é o menu. Menu textual é esse aqui que aparece o nome das telas, tá bom? Então aqui o usuário pode acessar essas telas tanto pelo menu textual, como ele também pode acessar as telas clicando aqui no ícone dessa setinha para cima e para baixo. Ele clica aqui no menu e ele tem acesso às telas. Nós também acessamos as telas do EPROC digitando aqui nessa pesquisa. Você digita aqui localizadores e aí você acessa a tela localizadores do órgão. Estou na base de teste, a base de testes ela é um pouquinho mais lenta do que a base de produção, e aí carrega, e aí eu quero voltar lá para o meu painel, eu clico aqui na casinha. Então a casinha é o ícone do painel do servidor. Nós pesquisamos telas na prática, no meu estilo de utilizar o EPROC, eu praticamente não utilizo esse menu. Eu utilizo basicamente essa pesquisa aqui e já me atende. Esses três tracinhos aqui encolhem o menu. Clicou, apareceu, clicou, encolheu. Esse ícone aqui do EPROC é equivalente ao ícone da casinha no meu EPROC aqui. Aqui é a indicação que é o EPROC da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Aqui o usuário tem a opção de fazer a troca de perfil sem precisar deslogar do sistema. Você não precisa fazer logoff, você não precisa sair do EPROC para acessar outro perfil de trabalho. Basta clicar aqui em cima e selecionar qualquer um dos perfis e aí você vai fazer a troca. Cuidado que nessa troca você pode perder informações não salvas. Então a recomendação que eu dei no bloco anterior se eu quiser trabalhar ao mesmo tempo numa sessão de trabalho com o perfil de diretor e em outra com o perfil de servidor, eu posso fazer isso com segurança, perfeitamente, utilizando uma janela de um navegador para cada
perfil. Eu abro um no Chrome e outro no Mozilla, por exemplo. Então aqui a gente troca de perfil. Aqui no topo, para levar o acesso à plataforma digital do Poder Judiciário do CNJ, a casinha é o ícone desse painel. Aqui o ícone dos meus localizadores. No Teoria Geral do EPROC, eu disse que localizadores são os locais que armazenam processos no EPROC. Esse é um conceito muito resumido, mas serve já de ponto de partida. Meus localizadores são os localizadores são os locais no EPROC, os locais virtuais que acessam, os locais virtuais que armazenam processos. No seu antigo sistema talvez se chamasse fila de trabalho, etiqueta ou tarefa, ou seja lá qual fosse o nome. E aqui no EPROC, onde os processos ficam aguardando a movimentação, são os meus localizadores. Falarei em outro bloco, mais especificamente a respeito dos meus localizadores. 1, 2, 3 são as telas de atalho que a gente configura na opção Configurações. Aqui são as 3 telas que eu mais utilizo. Eu clico no ícone e aparece a minuta área de trabalho. Eu clico na casinha e volta para o painel. Bem que o pessoal da gestão do EPROC poderia expandir isso aqui para pelo menos 6, né? Ou 9. Seria legal mais opções aqui de atalhos de tela. Aqui é pesquisa de número do processo. Aqui você vai informar o número do processo e dar Enter ou clicar aqui nessa opção para abrir em uma nova janela. Não confunda essa barra de pesquisa, que é número de processo, com essa barra de pesquisa, que é nome de tela. Não confunda a pesquisa. E aqui é uma tela que tem um resumo do topo. Aqui está um resumo dessa barra superior, e aqui importa uma observação. Configurações do EPROC. O EPROC é bom e pode ficar melhor de acordo com as configurações que você realizar. Você pode personalizar algumas configurações. Recomendo que assim que o EPROC chegar às suas mãos, visite essas configurações e teste algumas sugestões de uso que vão otimizar o uso do sistema. A barra de acessibilidade, quando você clica na barra de acessibilidade, aparece essa barrinha. Veja que eu clico em ir para o menu, ele aparece. E se eu continuar clicando em ir para o menu, veja que o menu está andando sozinho. Então eu abro o menu e ando pelo menu, clicando aqui em ir para o menu. Eu encolho e aqui ir para o conteúdo, ele me direciona para a tela do conteúdo, onde fica o nome do painel do servidor. Aqui é possível aumentar o tamanho, aqui na barra de acessibilidade, eu aumento o tamanho da letra, diminuo o tamanho da letra, e aqui um recurso que eu acho interessante, que é o EPROC no modo escuro. Eu particularmente trabalho no modo escuro, acho que desgasta menos a minha vista. Quem não for fã desse modo, basta clicar aqui, ele volta para a cor branca. E se quiser fechar a barra de acessibilidade, basta clicar aqui no X. Painel do servidor. No painel do servidor, aqui uma faixa importante, a faixa de localizadores. São localizadores do sistema, já vem de fábrica, não tem como apagar, editar localizador de sistema. E se eu quiser acessar um localizador do sistema, basta clicar no número que aparece aqui na frente. Existem EPROCs que só de eu clicar aqui em cima, veja que o meu federal não faz nada, mas existem EPROCs que ao clicar aqui em cima já abre o localizador. No meu federal, eu tenho que clicar em cima do número. Se eu clicar aqui em decurso de prazo, em cima desse número 5, vai abrir a tela com os processos os processos que já tiveram decurso de prazo. Então, determinados EPROCs, veja que eu cliquei em decurso de prazo no nome e ele abriu a tela lista de processos por localizador com os processos que estão com os processos
que estão com decurso de prazos. Se eu quiser voltar para a tela anterior, eu clico na casinha. Então, para abrir um localizador, basta clicar no nome ou clicar aqui sobre o número. Então, localizadores são onde os processos ficam armazenados, aguardando você ir lá abrir o processo e fazer o seu trabalho. Essa faixa aqui são localizadores de sistema, os que vêm de fábrica do EPROC. Quem não criar localizador vai basicamente trabalhar em cima dessa faixa aqui no painel. É aqui que vai realizar o seu trabalho. Ainda nessa faixa, ainda no painel do servidor, nós temos a faixa de minutas. Essa faixa de minutas permite o controle daquilo que das minutas que eu produzi e das minutas que eu tenho para assinar. Eu falo dessa faixa em detalhes na playlist meme Minutas em Minutos do EPROC. Lá eu falo dela. Falo dela também na REMA, Rotinas de EPROC para Magistrados. Clicando em cima do número, eu vou abrir a tela do EPROC para controle das minutas que me foram devolvidas. Eu faço controle das minutas que foram devolvidas. Por aqui, o servidor controla tudo que ele mandou, tudo que ele recebeu, o que ele tem para assinar. Ele pode fazer o controle das minutas que estão aguardando assinatura, das que foram devolvidas. É muito importante o uso dessa faixa minutas. Eu falo dessa faixa lá na playlist meme Minutas em Minutos no EPROC. Lá eu falo de status. É muito importante entender o status da minuta, usuário criador, usuário assinante. Todo o trabalho que envolve o gerenciamento das minutas está na playlist meme. É só dar uma olhadinha lá. É possível configurar essa faixa clicando aqui sobre um número. Eu clico aqui, eu sou levado à tela Minuta Área de Trabalho, que é uma tela importantíssima do EPROC, falarei dela depois. Aqui nessa tela Minuta Área de Trabalho é possível gerenciar, é possível criar linhas para gerenciar minutas. Muito importante aqui, a Minuta Área de Trabalho é uma tela que interfere no painel do servidor. É possível também, dependendo da versão do EPROC, nessa faixa Meus localizadores, destacar localizadores importantes que estão aqui guardados nas gavetinhas dos meus localizadores. Se você possui localizadores importantes, você pode trazê-los para o painel para dar destaque. Eu vou mostrar depois como trazer um localizador dos meus localizadores para cá. É possível também processos por localizador. É possível criar preferências para administrar vários localizadores ao mesmo tempo. E em processos por localizador, aqui você pode prender no seu painel do servidor, aqui você pode prender, fixar, anexar localizadores que são de outros servidores. Você é um diretor, você é um supervisor que quer acompanhar os localizadores dos ou de outros servidores para ter acesso mais rápido. É possível fazer essa operação em processos por localizador. Você pode montar esta preferência, você pode montar isso por meio de uma preferência aqui na tela Lista de processos por localizador. A tela Lista de processos por localizador, ela influencia no painel do servidor. Você pode fazer mapas de localizadores e mesmo que um órgão tenha muitos localizadores, você pode fazer o controle desses localizadores por aqui. Você pode deixar nos meus localizadores apenas o que você trabalha e em processos por localizador, você pode, por exemplo, controlar localizadores de outros servidores, estagiários, coisa do tipo. E em relatório geral,
é um recurso importante, principalmente para o controle de prazo. Relatório geral é possível controlar prazos, trabalhar no controle de prazos, principalmente quando a gente retorna de férias, saber os mais antigos, os que estão há mais tempo parado. Em relatório geral, o servidor pode prender aqui no seu painel relatórios que ele mais utiliza. Basta ele clica aqui e basta clicar aqui sobre o número que na tela Relatório Geral de Processos, na tela Relatório Geral de Processos, o servidor poderá criar relatórios e fixar esses relatórios aqui e controlar os prazos se desejar. Então, esta é a tela painel do servidor. O que dá para fazer na prática nessa tela, a maior parte das operações foram essas. Para mais detalhes da teoria da tela, clique na descrição. Na descrição aqui do vídeo tem essa tela toda comentada com arquivo em PDF. Até o próximo.